Bom, pessoal, chegamos aqui no quarto mês do nosso ciclo do Clube dos 10X. Esse mês a gente está trazendo para vocês, como de costume, quatro leituras. Na trilha do empreendedor, na trilha dos founders, a gente está trazendo uma reflexão a respeito de como construir produtos. A construção de coisas é uma arte milenar, né? O homem vem construindo casas, prédios, né, por toda a história da humanidade. E assim como a construção civil foi evoluindo ao longo das eras, a construção de software também, né? E o nosso papel como founder é tomar conta de arquitetos, pedreiros, hidráulicos, né? E todas essas pessoas que tomam conta de todas essas atividades. E por isso que, como founder, a gente tem esse papel meio que como mestre de obras, né? Que é essa figura da Idade Média que o cara fazia tudo, arquitetava e construía. É um pouco do nosso trabalho. Então, a reflexão um pouco desse mês é sobre isso, ou seja, como que a gente pensa em como cuidar do time de tecnologia, das metodologias de construção de produto, para que depois de uma ideia, né, depois de uma boa arquitetura, a gente possa, de verdade, executar a construção desse produto. Na trilha dos investidores, a gente está trazendo uma reflexão sobre a construção do produto do investidor, que é um portfólio. Geralmente a gente fala só de como que você escolhe, né, uma startup para investir. Mas escolher uma startup é uma parte difícil e importante, mas é só uma parte do trabalho como um todo, né? Como investidor, a gente está construindo um portfólio, um conjunto de coisas, das quais algumas vão dar errado, outras vão dar mais ou menos e muitas poucas vão dar muito certo. Então, como que a gente fala, né, desse arcabouço? Como é que a gente vai colocando diferentes empresas dentro desse balde, dentro desse saco, para que isso seja, né, uma coisa uníssona, né? Então, tem várias regras, tem várias, não as regras especificamente, mas vários parâmetros que a gente tem que olhar para poder definir que tipo de portfólio que eu vou construir e aí sim escolher as empresas que eu vou investir, né? Então, como investidor, a gente precisa dessas duas coisas, saber que empresa que a gente quer investir e como que a gente constrói um portfólio. Na trilha dos pensadores, a gente está trazendo uma reflexão sobre o processo de manutenção, de cura, né? Então, a gente teve a ideia, expansão, alegria, aí depois a gente começa a encontrar as críticas, os desafios, dá, não dá, aí a gente começa a ficar machucado, né? Tanto fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, com toda essa fricção natural de qualquer coisa que a gente exerce. Então, a gente precisa ter um olhar de manutenção, de estar recorrentemente olhando para o nosso físico, como é que está, né? Está doendo, não está doendo, preciso tomar conta de alguma coisa, do emocional. Se a gente não cuida do nosso emocional frequentemente, né? A cada briga que a gente tem, a cada disputa que a gente tem dentro, né? Do trabalho, fora também, mas aqui a gente está falando das coisas relacionadas a investimento e empreendimento. Mesma coisa com o lado intelectual e espiritual. Então, de novo, dentro dessa proposta aqui da gente tentar buscar na cabala inspirações de coisas que servem do ponto de vista prático para a gente, esse é um mês da gente pensar um pouco nisso, né? Na cura, na manutenção e como que a gente reabilita, regenera para o nosso corpo, o nosso time estar 100% produtivo todo o tempo. Na trilha do observador esse mês, a gente vai olhar para a lei de Moore, que foi cunhada pelo Moore, né, um dos co-founders da Intel, e essa lei ficou conhecida como a força propulsora de todos os avanços tecnológicos, né, dessas últimas décadas. Então, é um princípio, né, que foi observado por ele e tem até hoje ficado mais ou menos de pé, que é esse conceito que a cada 18 meses a capacidade dos chips vão dobrando, né? Então, se isso acontece a cada 18 meses, ao longo de uma década, a gente costuma ter essas grandes mudanças tectônicas de plataformas, que permitem a gente sair do HTML para a nuvem, da nuvem, né, para a era móvel, os aplicativos móveis, e agora para a inteligência artificial. E é um conceito interessante para a gente perceber como que essas coisas vão acontecendo de maneira recorrente, previsível, e perceber que é esse que é o aspecto que está, né, ali por debaixo
levando o mundo para esses processos de evolução. Espero que vocês gostem dessas 4 trilhas. Fico aí aguardando os comentários, as perguntas para a gente aprofundar em cada uma delas. Bom mês para todo mundo.